Olá, eu sou o seminarista eudista Altamir Vitorino e eu convido você para entrar numa nova jornada comigo sobre a missão em São João Eudes. E na lógica desses dias, parece-me absolutamente necessário que vejamos o que a missão significou para João Eudes, que foi discípulo de Berílio. Faremos isso examinando o vocabulário da missão hoje e no século XVII, na qual viveu São João Eudes. Veremos também a teologia da missão, segundo o Vaticano II, e no tempo de São João Eudes. E por fim, falaremos um pouco mais para ver como João Eudes cumpriu a missão no concreto da vida. Te aguardo. Um grande abraço. A palavra missão. Ao longo dos primeiros 15 séculos da história da Igreja, a atividade dos cristãos encarregados da difusão da fé para além das fronteiras da antiga cristandade desenvolveu-se praticamente sem uma organização específica e sem termo técnico específico para consultá-lo. Então, a palavra missão é usada em seu sentido básico, isto é, para falar do envio do Filho pelo Pai, do dom do Espírito pelo Pai e pelo Filho, da missão da Igreja. É preciso esperar até o século XVI para ver que o termo missão significa uma atividade de evangelização reservada também aos especialistas e designa duas coisas. Primeiro, ser tarefa dos missionários que deixam suas terras para ir plantar a igreja em terras distantes. É nessa época que foi criado o dicastério romano, denominado La Propaganda. Os paulinos e mais tarde os padres brancos e as irmãs brancas do século XIX partiram para a África. 2. Seja atividades regionais ou paroquiais destinadas a despertar a fé dos cristãos, é uma reevangelização do interior. Este movimento nasceu no século XVII, graças a missões do Oratório de Berílio, a congregação da missão criada por São Vicente de Paulo, os paulinos, que se dedicará à evangelização do campo, e pelo que nos diz respeito, as missões de São João Eudes, particularmente na Normandia. No início do século XX, o impulso missionário continua com grande força nas duas dimensões mencionadas acima. Com o Vaticano II, será, se assim se pode dizer, uma espécie de síntese entre as duas correntes. Isso pode ser resumido dizendo que o Concílio Vaticano II nos convida a ir de missão em missão, apresenta-nos um conceito de missão mais teológico e eclesial, relaciona diretamente a atividade missionária da Igreja com a missão de Deus. A Igreja peregrina e é missionária por natureza, pois nasce da missão do Filho e do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Encontramos isso no documento Ad Gentes. Vocabulário para a escola beríliana e para João Eudes. A palavra missão conhece um significado muito rico no século XVII, principalmente onde atuava Berílio e seus discípulos. O termo quase sempre está relacionado com a missão do Verbo encarnado. É também esse sentido que encontramos em São João Eudes, a menos que ele se refira diretamente às missões, e também esta é uma expressão da missão de Cristo, sua continuação, como ele frequentemente a repete. Paralelamente ao vocabulário da missão, no século XVII, é dada uma importância incomum ao adjetivo apostólico. As expressões continuamente voltam nos lábios dos missionários espirituais,
homens apostólicos, graça apostólica. E nesse contexto, João Eudes escreve o pregador apostólico. O pregador apostólico. Em O Pregador Apostólico, João Eudes diz o seguinte: a pregação evangélica sendo uma continuação da pregação do Filho de Deus, e o pregador cristão ocupando o seu lugar e representando essa função, a mesma pessoa tem o valor de imitá-lo naquilo que ela se disse, fez e ensinou desde o princípio, Atos 1:1, e que foi poderoso nas obras e nas palavras, Lucas 24:19. Não desejar ou buscar os púlpitos da fama e celebridade, mas antes pregar com mais disposição aos humildes do que aos grandes e renomados, nos campos mais do que nas cidades, aos pobres e não aos ricos, a fim de seguir os passos de nosso mestre, que disse: o Espírito do Senhor me enviou para evangelizar os pobres, Lucas 4:18. E que afirma isso como prova de sua missão: o Evangelho é anunciado aos pobres, Mateus 11:5. Que Jesus e o Santíssimo Coração de Maria seja o seu coração, o seu espírito e a sua força no trabalho que empreende e no trabalho que inicia por amor a ele na Diocese de Lisieux, na França. Trabalho muito importante. É obra de Deus e de Jesus Cristo, e se trata da salvação das almas. É obra da Mãe de Deus, dos apóstolos e dos santos mais famosos. É uma missão de grande importância para a qual o Filho de Deus, missionário soberano, os envia. E lhe diz: Sicut misset me pater et ego mito vos. João 20:21. Por fim, sendo o caráter da congregação de Jesus e Maria totalmente apostólico, já que seus exercícios e funções são semelhantes aos dos apóstolos, seus filhos se empenharão em marchar pelo Espírito que traçam e, consequentemente, se distanciarão de todos em seu espírito as palavras divinas do Mestre dos Apóstolos. Qualquer de vós que não deixar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Encontramos isso em Lucas 14:33. Queridos amigos, irmãos, vamos ficando por aqui e nos falaremos no próximo vídeo, que é continuação sobre a missão de São João Eudes. Queremos, Senhor Jesus, que vivas e reines em nossos corações. Que me amas por doquier, es que yo